Capítulo 632, Oculto e Especial. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Chamar de problema é pouco, disse Li Shang com um sorriso cansado. Ha ha ha. Realmente. Realmente, mas por que um problema, Xiaolong? Li Shang olhou meio sem entender para o idoso, e seu rosto não pode deixar de deixar transparecer um pensamento, não é óbvio a razão de ser um problema. No entanto, no mesmo instante, um sorriso apareceu no rosto de Xiaolong e seus olhos mudaram. Li Shang sentiu-se olhando para um poder além de sua imaginação, uma sensação que nem mesmo a energia dourada foi capaz de fazê-lo sentir até o momento. Era como se dentro dos olhos daquele idoso, tudo era explicado e a criação curvava-se diante a sua sabedoria. Eu lhe pergunto novamente, por que um problema, Xiaolong? Li Shang parou e pensou. Eu conseguiu dominar as leis que regiam a Dungeon. Acredito que com o pouco de autonomia que ele possuía, lentamente ele fez pequenas porções de sua essência serem transmitidas pelo solo, até que alcançassem o tecido que separava os andares. Após isto, ele lentamente embrenhou fios de essência nos seres da superfície e deve ter conseguido controlar alguns dos mais inteligentes para que criassem formações fortes o suficiente para ele conseguir fazer as leis que regiam esta dungeon mais legíveis e frágeis, ao ponto de que ele a subjugou. Após isso, ele deve ter destruído todos os andares abaixo do primeiro e absorvido o poder de todos os itens e tesouros que havia ali, por isso que seu poder é assustador, mas, mesmo assim, ele é incapaz de sair da dungeon porque para conseguir o poder de a controlar, ele se tornou o próprio núcleo da dungeon, ou seja, se ele quiser sair, precisa destruir o núcleo, mas sendo ele o próprio, seria literalmente um suicídio. Por isso ele precisa do meu poder de controlar a lei da criação e da realidade, bom, não necessariamente deles, mas da ligação, mesmo que longínqua que eu possuo com o Senhor, o Criador desta dungeon, Li Shang. Bem pensado, bem pensado. Realmente é por aí. Eu era um poderoso demônio, colocar ele abaixo das 7 calamidades seria um erro ao meu ver, mas, realmente os 7 eram especiais. Quando tudo foi criado, muitas forças estranhas colidiam entre si, tudo era muito novo e parecia não haver significado em nada, nem mesmo a vida parecia ter uma lógica ou direção. Era como se tudo e todos apenas existissem, sem uma forma ou propósito definido. Entretanto, ela fez a mim e depois alguns outros seres vivos mais poderosos e então começou a preencher tudo com vida inteligente. Antes disso ela havia criado seres primitivos, seres tão antigos quanto a própria criação. Tais criaturas eram as personificações dos medos da Criadora em relação ao fim. Estes são chamados de bestas abissais. Eles foram criados em um momento de medo e terror, afinal, a Criadora criou a existência sob ataque do fim que queria roubar o poder dela para ele. Tais medos se misturaram às primeiras vidas que ela criou e as corromperam eternamente, criando seres poderosos e quase impossíveis de serem derrotados, mas que não tinham inteligência alguma e apenas sabiam destruir. Após isso, depois que todos os seres sencientes haviam sido criados, o fim novamente atacou e então, neste último ataque, os medos da Criadora deram vida a outros seres, os demônios. Seus temores se solidificaram e criaram bilhões de pequenos fragmentos de energia em que lentamente corromperam alguns seres vivos menos inteligentes e ali nasceram os primeiros demônios. Contudo, o poder deles cresceu de forma exponencial devido à lógica que não admitia um desequilíbrio nos poderes da criação. Dessa forma, eles tiveram grande força e lhes foi dado um conhecimento muito profundo das verdades da criação.
vendo que problemas obviamente surgiriam no futuro, a Criadora deu a mim, o primeiro dragão e a primeira forma de vida inteligente criada, o poder sobre todas as centelhas divinas, as quais controlavam os diferentes aspectos da criação. O primeiro deus demônio queria muito este poder e movido por seu único desejo de conquistar e destruir, ele reuniu e treinou os melhores e mais tenebrosos demônios, um deles era Eug. Eug foi moldado particularmente pelo deus demônio, alguns diziam que para fazer seu corpo desenvolver a habilidade de mudar de densidade, o primeiro deus demônio jogava o jovem demônio para dentro de um buraco negro milhões de vezes por dia, até que o corpo do jovem se acostumasse de forma forçada às variações colossais de força. Xiaolong continuou explicando para Li Shang como Eug foi criado e de onde haviam nascido os maiores inimigos da criação, depois do fim. No fim, Li Shang compreendeu, Eug era um ser poderoso, sádico e totalmente desequilibrado. Sendo assim, a situação é um problema porque vocês estão enfrentando um ser muito além da realidade que vocês enfrentaram. Ele viu o mal encarnado, o medo da Criadora em pessoa, o primeiro deus demônio, ele foi treinado pessoalmente por este ser e por mais poderosos que Seiryu, Gao Yao e Xiaolin fossem ou são, eles não estão nem perto do primeiro deus demônio, Xiaolong. Li Shang refletia nestas palavras e apesar de muitos pensarem que Xiaolong estava apenas dando más notícias, o jovem entendia nas entrelinhas a sabedoria dada a ele. Você quer dizer que me falta compreender algo, um segredo que possa elevar meu conhecimento e entendimento, preencher a lacuna da experiência e do poder, Li Shang. Exatamente. Garoto, sabedoria diante da onipotência não é nada além de pó, mas como a frase mesmo já diz, diante da onipotência e Eug está longe disso, sendo assim o que você precisa é elevar seu conhecimento sobre as dungeons acima dele Xiaolong. Li Shang compreendeu com perfeição a intenção do primeiro deus dragão. Este último estalou os dedos e paisagem novamente foi alterada. Li Shang se viu agora no meio do espaço profundo e envolto em total escuridão, havia um grande planeta, que brilhava intensamente, este foi o primeiro planeta da criação. Ele então viu que estrelas começaram a aparecer por todos os lados, a gravidade apareceu e lentamente, pedaço por pedaço, como a pintura de uma tela, tudo foi se encaixando. Era realmente uma visão deslumbrante, mas ao mesmo tempo um temor inundava o coração do jovem, entendendo que o momento que ele presenciava na sua frente, era algo tão santo, primordial e caótico, que era uma imagem que ele levaria eternamente em sua alma. Entretanto, a voz de Xiaolong retirou Li Shang de seus devaneios e o levou a um estado de curiosidade e respeito, afinal, as palavras seguintes de Xiaolong caíram como uma bomba nos ouvidos do jovem. As dungeons não foram criadas pela Criadora. Elas foram criadas por mim. Com um propósito oculto e especial, Xiaolong.